Todos vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube, nós estamos aqui com uma turma, uma galera muito especial acompanhando aqui esse tema de extrema relevância, que na sequência nós vamos passar um vídeo institucional do COSEMES, na sequência nós vamos ter aqui a Carolina apresentando os nossos expositores, nossos palestrantes desta tarde. E nós queremos reforçar algo importante. Para os que já estão aqui presentes, quando chegaram, receberam, né, o nosso jornal do COSEMES, né, que você pode acompanhar o conteúdo pelo site. E receberam também esses cards. Pessoal, esses cards aqui são muito interessantes, né? Todos aqui já viram, já deram uma olhadinha. Mas para você que está acompanhando a nós aqui de casa, então você vai conseguir acessar a partir de amanhã no lançamento. Olha, veja só que interessante, você vai conseguir acessar todo o material de contratação complementar de serviços de saúde pela gestão municipal no Sistema Único de Saúde no SUS, com perguntas e respostas. Um caderno, o caderno 10 aqui do COSEMES vai ser lançado amanhã. Para quem já está aqui, já tem o QR Code para acessar. Você que está em casa vai acessar então amanhã o conteúdo direto no site do COSEMES. Também nós vamos ter aqui, ó, Radar SUS, esse aqui já está à disposição no site do COSEMES, dá uma olhada lá. Para quem está aqui já tem o QR Code para acessar todo o conteúdo. Nós temos também como lançamento, essa coletânea aqui está fantástica, de 2018 a 2026, notas técnico-jurídicas do IDISA ao COSEMES São Paulo. Então, um material riquíssimo para ser consultado e acessado, né? Também tem no lançamento amanhã. Tá certo? E aqui você já tem o acervo das experiências municipais no SUS, né? Quem está aqui hoje presente já pode acessar. O que é interessante? Nós temos aqui as experiências exitosas que são credenciadas, depois tem a votação. Na sexta-feira, das 14 às 18, vai ter um monte de surpresa para quem está aqui participando do congresso, né? A premiação vai ser fantástica. E nós estamos também disponibilizando nesse material todo o acesso de quem produz. Então, se você der uma consulta na internet, você acessa como um material de produção científica daquele que fez o trabalho da experiência exitosa. E toda essa experiência está disponível, né, no nosso site do COSEMES. Então agora vamos para o vídeo institucional, um bom seminário, um bom trabalho, né, para todos os nossos palestrantes. E na sequência vocês recebem a Carolina aqui. Até mais. Consolidou-se como um ator político fundamental na construção e no fortalecimento do SUS no estado de São Paulo. Desde 2011 é reconhecido por lei como a entidade oficial dos municípios nas pautas da saúde. Entre seus principais objetivos está a representação dos gestores municipais de saúde nas instâncias intergestoras bipartite, além de apoio ao fortalecimento das comissões intergestoras regionais. O Conselho apoia tecnicamente os municípios para que se estruturem administrativa e institucionalmente, garantindo o cumprimento das suas competências constitucionais na área da saúde. O COSEMES São Paulo é representado pela sua diretoria, conselho fiscal, representantes regionais, gestores municipais, assessorias técnicas e apoiadores. Comprometido com a centralização e a regionalização do SUS, o COSEMES São Paulo defende a autonomia municipal e incentiva a participação popular na gestão. Além disso,
promove reuniões de articulação e debates, mantém um portal institucional completo, garante transparência, compartilhamento de conhecimento e apoio qualificado à tomada de decisão nos municípios. O COSENS São Paulo realiza anualmente o seu congresso, que em 2026 chega à sua 39ª edição, como um dos mais relevantes espaços de discussão e qualificação da gestão pública em saúde no país. Este ano, de 8 a 10 de abril em Santos, o Congresso coloca no centro do debate o envelhecimento da população brasileira e seus impactos no SUS, com o tema O SUS e o Envelhecer, estratégia para uma longevidade digna e com equidade, e contará também com a 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 15º Prêmio Davi Capistrano. O tema propõe uma reflexão oportuna e protagonista sobre como estruturar as redes de serviços de saúde para as novas demandas e futuro do SUS. COSENS São Paulo, em defesa do SUS. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença dos que estão aqui nesse espaço, Gilson Carvalho. Obrigada aos que estão nos assistindo, né, transmissão ao vivo, e os que vão nos assistir posteriormente, né. Esse espaço agora vai discutir um tema muito caro, acho que no momento, que é a saúde mental das crianças, jovens e adolescentes, e o programa Saúde na Escola, que a gente carinhosamente chama de PSE. Tá? Para iniciar, e antes de apresentar os nossos princípios. Hoje a gente vai estar como convidado a Kátia Souto, tá? 40% sofrendo bullying, alguns dados que depois o Otton também vai estar destacando, né? Então eu acho que assim, é super relevante que a gente possa estar fazendo essa discussão e trazendo o PSE como um programa, né, que potencialmente pode estar desenvolvendo ações de promoção e prevenção em relação à saúde mental e articulação com a rede para essa questão. Então eu vou convidar primeiramente a Kátia Souto para falar então, né, do PSE, né, e um pouco do papel, né, do PSE em relação à construção de políticas mais integradas, na oferta de ações que promovam a saúde mental das nossas crianças e jovens na escola, integrando com a saúde. Tá bom? Passo para a Kátia. Bom, boa tarde, é com grande alegria. Quero primeiramente agradecer à presidente do COSEMES, na pessoa da Adriana Martins e toda a sua equipe, pelo convite. Acho que esse é um espaço fantástico, o Congresso onde reúne, né, os gestores municipais, técnicos, assessores e parceiros também que estão aqui, para a gente poder estar falando sobre o programa Saúde na Escola, porque ele é essencialmente um programa do território. Quero fazer minha autodescrição, sou uma mulher branca de 1,63 m, uso óculos, estou com uma calça preta, uma blusa terracota e acho que chama kimono preto. Bom, gente, é com grande alegria, porque acho que falar do programa Saúde na Escola, quando ele está fazendo seus 18 anos, é incrível para nós, porque nós sabemos que há muitas vezes programas, eles perdem a força e deixam de existir. Então, comemorar 18 anos do programa Saúde na Escola e numa data em que a gente lança a Semana Saúde na Escola nesse congresso, é um presente, né? Então, eu queria estar falando. Eu acho que tem um negocinho para mudar, vamos lá. Eu trago aqui os marcos legais. Muitas vezes parece que é a parte chata, né? Mas a normatização, a regularização orienta para nós e legitima as nossas ações, assim como também nós sabemos que facilita dialogar com os gestores, porque aí você tem um mecanismo, um instrumento que te legitima, né? Então, são os marcos legais, o decreto que institui o programa Saúde na Escola, a portaria interministerial Saúde e Educação, e os marcos da Semana Saúde na Escola, porque nós estamos exatamente, ontem lançamos e aqui reafirmamos a importância dessa semana.
Essa é a nota técnica que orienta a semana no ano de 2026. Normalmente a gente traz para ela e coloca prioridades. Vocês vão ver depois que nós trabalhamos com 14 temáticas. E nós priorizamos 3 em diálogo interfederativo e intersetorial, mas também numa escuta social. Então, nós temos nas 3 temáticas vacinação, porque a gente precisa, mais uma vez, reafirmar a vacinação como defesa da vida e da ciência e do cuidado de nossas crianças e adolescentes e enfrentar, inclusive, desinformação que exista. A segunda temática prioritária que nós estamos trabalhando durante essa semana, a Semana Saúde na Escola dura 2 meses, tá? Tem uma semana nacional, mas a gente durante 2 meses trabalha. É a prevenção das violências. E aí a gente está falando violências no plural, entendendo racismo, misoginia, LGBTfobia, capacitismo, gordofobia, também como violências que se expressam, infelizmente, no cotidiano de nossas vidas e no cotidiano das escolas. E a terceira é a saúde mental, e por isso a temática hoje, Programa Saúde na Escola e Saúde Mental. Essa é a forma que nós nos mobilizamos, eu vou passar rapidamente. Então, a semana onde a gente acaba fazendo uma mobilização nacional é a semana de 24 a 30 de abril. Nessa semana, a gente vai ter mobilizações nacionais, inclusive pronunciamento dos 2 ministros, da Saúde e da Educação. Então, o nosso ministro também estará. A gente faz esse lançamento em abril, então fizemos ontem no COSEMES do Pará e hoje estamos aqui também reafirmando no COSEMES de São Paulo. O cronograma Estado, já instiguei o Estado de São Paulo para definir em qual semana estará trabalhando para a gente também ter a oportunidade de estar aqui. O que é fazer as ações de mobilização? Além de desenvolver webinários, as escolas, neste período, eles podem estar realizando rodas de conversa, eles podem estar realizando, no caso da vacinação nas escolas, rodas de conversas que envolvam adolescentes, jovens, a comunidade, sobre essas temáticas. E desenvolvendo ações protagonizadas pelas crianças, adolescentes e jovens. Essas são as nossas diretrizes. As diretrizes, elas sempre orientam como a gente fazer as coisas, Então, quando a gente fala tem uma diretriz, eu estou em algum lugar e olho, tenho rumo, sei aonde eu quero chegar. Então, nós temos a descentralização e respeito à autonomia federativa, que para nós é tão caro. Porque o território é diferente. Com certeza aqui tem gestores de diferentes municípios e vocês sabem que até no município de vocês tem diferença na territorialidade. E a gente diz, o território não é só um espaço físico, o território é um espaço simbólico, cultural, que tem recorte de raça, gênero, de geração, que tem recorte também de classe social. As vulnerabilidades sociais e econômicas se expressam no lugar em que a gente vive. E isso vai estar presente. A integração e articulação entre a rede pública de saúde e a de ensino. Então, não é o profissional de saúde ir até a escola fazer uma palestra, é a articulação. E eu sempre digo, conduzir, coordenar um programa intersetorial é um grande desafio. Porque a intersetorialidade, ela não é uma reunião para dividir tarefas. A intersetorialidade é o desafio da gente compartilhar saberes, práticas e poder. Entendendo que poder não é só o lugar de gestão, Poder é também o lugar do conhecimento e de como fazer. Então, respeitar a educação e a educação nos respeitar na forma que nós nos organizamos é estratégico. Às vezes a gente vai para um município e fala, quantas regionais de saúde? O município tem 7. Mas as regionais de ensino, para aquelas 7 regionais de saúde, às vezes são 13. E aí você tem que organizar, porque o olhar territorial é diferente. As nossas equipes da estratégia da saúde da família, elas não têm assim um paralelo, dizer, essa unidade básica olha para essa escola. Não, todas as unidades básicas daquele território, daquelas escolas estão ali. E você pode ter escola municipal, creche, porque o PSE vai dar creche ao EJA. Então, imagina que no território, mesmo a vacinação vai ter um olhar diferente. Por exemplo,
Vamos fazer vacinação das crianças. Claro que a gente está aí enfrentando ainda e vamos enfrentar com diálogo, com sabedoria, com amorosidade ou negacionismo. Trazendo a ciência de volta, trazendo a defesa da vida. Aí surge a desinformação, por exemplo, da vacinação do HPV. Vacinar as adolescentes, o adolescente do HPV, estimular a sexualidade. Aí você tem que entrar em cena e falar, não, é prevenir dos cânceres, tanto para o menino quanto para a menina. Coisa que a nossa geração não teve a oportunidade, não é verdade? Agora a gente tem essa oportunidade, nós sabemos o quanto a vacina nos permitiu estar aqui hoje. Então esse é um desafio. E aí a linguagem de falar isso para a creche não é com o bebê, não é com a criança, são com seus responsáveis. Mas do HPV você já pode falar direto para o adolescente. E ele vai trazer isso e vai divulgar entre pares. Então, reconhecer esse lugar da integração é fundamental. Ao mesmo tempo, dialogar isso com a territorialidade. E trazer o desafio de que todas as nossas ações desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola precisam olhar a questão da integralidade do cuidado. Então, ao vacinar, eu não só vou falar da vacina, eu vou trazer elementos do cuidado integral para aquela criança. A mesma coisa quando tem uma ação de saúde bucal, uma ação de saúde ocular. Quem é que não já ouviu na escola dizer que o menino ou aquela menina está difícil? E ninguém alertou que o problema podia ser a questão ocular. Eu passei por isso. Eu sentava na última cadeira, fui chegando até a primeira, até quase já estava grudada no quadro, a professora alertou que provavelmente eu tinha alguma questão de... Quando eu fui fazer meu exame, já tinha 3 graus de miopia. Imagina como é que estava a minha produção e desenvolvimento. Então, isso é fundamental. Essa articulação da rede de ensino com a rede de saúde, para que a gente possa estar atento. Não é diagnosticar na educação, é estar atento a sinais de alerta que muitas vezes passam desapercebidos. Entre eles, infelizmente, às vezes, o de abuso e violência sexual. Uma vez que os dados nos apontam que o principal violador dos direitos das nossas crianças é o lar, o lugar que deveria proteger, acolher. Então é preciso, muitas vezes, a escola entender que está ali o seu lugar de trazer a responsabilidade dessa proteção. O outro é a questão do cuidado ao longo do tempo. Então a gente também não pode fragmentar a faixa etária das nossas crianças, adolescentes e jovens. Até porque para chegar na idade adulta ou na idade idosa, saudável, física e mentalmente, você precisa ter tido infâncias, adolescências e juventudes agradáveis, né? Por fim, o monitoramento pelo controle social, mas também o nosso monitoramento. Então, isso nos orienta. Eu não posso fazer as ações por fazer. E ter indicadores que apontem para nós, gestores, o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, é fundamental. Então, essas são as nossas diretrizes. A gestão do PSE, aí vem os grupos intersetoriais, né? E é por isso que para nós assim, é fantástico estar com a educação, mas é também a articulação interfederativa. A gestão do PSE é feita por esse GTIS, tanto a do Estado quanto a do município e a nossa federal. Aqui, gente, é uma linha do tempo. Lembra que o marco legal do decreto é 2007. De 2007 a 2022, nós tínhamos apenas 6 unidades da federação com GTIs formalizados. E nós entendemos que fortalecer a gestão é estratégico e fundamental para fortalecer as ações das nossas equipes no território. E hoje nós temos 22 estados e unidades da federação institucionalizado. Alguns ampliaram a sua composição, trazendo para compor o GTIE não apenas a educação e a saúde, mas a assistência social, distrito sanitário indígena e conselhos de direitos da criança ou da saúde ou da juventude. Cada território fez aquilo que é mais próximo à sua realidade. Isso induziu a um processo de uma gestão participativa e intersetorial muito mais rica,
né? E é fundamental para a gente fazer. Então, para vocês terem uma ideia dessa composição. Adesão do ciclo, que é da nossa gestão. Então, a gente ampliou. Hoje nós estamos em 5.544 municípios. E eu vou colocar um desafio para o estado de São Paulo. É o único estado que não fez 100% de adesão. Faltam 26 municípios. Que esses 26 possam estar e a gente possa dizer no próximo ciclo 2027-28 que nós temos 100% dos municípios fazendo adesão. Mais do que o município, foi a ampliação do número de escolas. Então, nós saímos de 90 mil escolas para 104.931 escolas. Nesta adesão, a gente também priorizou escolas. Escolas quilombolas, indígenas, rurais, de assentamento, medida socioeducativa. Eu chamo a atenção sempre para a medida socioeducativa, porque ela é estratégica. Quando eu penso nas nossas adolescências que estão lá, eu penso que o Estado falhou em algum lugar. E nós precisamos resgatá-las, né? E precisamos resgatá-las já, não é para amanhã, é no presente. Então, o Programa Saúde na Escola pode contribuir com isso, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia da adesão no período, né? Começou o repasse financeiro por adesão em 2019, o ciclo é bianual e a gente foi crescendo. E esse crescendo, ele é estratégico, ele é fundamental para que a gente possa chegar. Imagina a riqueza que existe. Todos nós já passamos por escola, sabemos o quanto a escola foi importante para os nossos valores humanos, para os nossos valores de sociedade, para os nossos valores de vida mesmo, né? Então, acho que é isso que a gente traz. Esse é o quadro das prioritárias. A ideia de priorizar essas escolas é também promover a equidade, porque na hora que você incluir até dia 31 de maio as ações desenvolvidas em 2025. Mas vocês vejam o quanto nós já aumentamos em cada uma de todas elas, sem dúvida nenhuma, né? Obviamente, alguns, o crescimento, por exemplo, de cidadania e direitos humanos, o crescimento de prevenção de violência e promoção da cultura de paz, são estratégias que nós desenvolvemos e capacitamos e buscamos parcerias para fazer essa abordagem. A escola se sentia abandonada e não queria tocar nos chamados temas sensíveis. Os temas sensíveis são temas da vida, temas que compõem a nossa formação e a gente precisava fazer. Então, a gente também investiu nessa formação. Aqui é do estado de São Paulo. Rapidamente, a adesão, 618 municípios, 78,70 escolas prioritárias, 62 municípios aptos a receber o repasse, tem um repasse a mais de vulnerabilidade quando você faz a escolha dessas escolas, 14 ações pactuadas e as 5 temáticas prioritárias, que são vacinação, saúde sexual e reprodutiva, prevenção das violências, saúde mental e promoção da cultura de paz. Aqui é o desenho do estado de São Paulo em termos das adesões das escolas prioritárias. Lembrando que entre as escolas prioritárias a gente também tem aquelas escolas que compõem pelo menos com 50% de crianças, adolescentes e jovens das famílias beneficiárias do Bolsa Família, contribuindo assim para a gente romper com o ciclo intergeracional de pobreza do nosso país, que chega principalmente para as mulheres negras, que se chama Diz Aí Universitário, e ainda tem um espaço do Pode Falar, que é uma escuta para adolescentes e jovens. E esse é um desafio, né, gente? Normalmente ninguém quer ouvir adolescentes e jovens, só quer prescrever o que eles vão falar. E a gente precisa fazer essa escuta, porque tem aumentado o número de ideação suicida entre os nossos adolescentes, tem aumentado a ansiedade, tem aumentado, né? Eu digo, o bullying tem nome, ou ele é um racismo, ou ele é uma misoginia, ou ele é uma LGBTfobia. A gente precisa caracterizar qual é a violência que existe. Muitas vezes, ao usar o termo bullying, a gente deixa passar. E a gente tem um desafio novo, que a nossa geração
não sofreu como essa geração está sofrendo, que são as redes sociais. Nós precisamos também falar sobre isso. Então, nós temos parceiros como a ONG Serenas, o Instituto Cactus, o Unicef, que tem trabalhado esse projeto. Nós realizamos uma reunião para fazer um trabalho entre as 10 universidades, das 30 que eles trabalham, e 10 que nós trabalhamos com o projeto Fortalece PSE. Eu vou mostrar o projeto, cuja temática é a questão da saúde mental. E nós nos desafiamos a pensar como é que nós vamos reunir no território, né? E São Paulo está entre os territórios escolhidos. São Paulo capital e Ribeirão Preto, né? Obviamente, depois o Estado poderá expandir essa experiência de trabalhar para todos e todas. A outra é esse GT da Lei da Atenção Psicossocial, que a gente está aí numa parceria com o MEC estamos gestando, mas nós estamos no caminho de parir esse GT, para que a gente possa trabalhar no limiar tênue que é, como é que a gente regulamenta uma lei da atenção psicossocial na escola, construindo o atendimento na nossa rede, mas criando pontes e conexões com o que a gente chama, né, do psicopedagógico, que é um papel também da escola. Como é que a gente traz a escola para pensar esse lugar e os educadores sem descaracterizar que a responsabilização individual e coletiva desse acolhimento é nosso, da rede de saúde. A outra é essa oficina que está prevista para os dias 22 e 23. Depois a Carol pode colocar um pouco para vocês como é que está a organização, mas a princípio a gente tem uma articulação, né, importante de 3 grandes regiões, macro-regiões, e que vai envolver tanto a saúde mental quanto nós do programa Saúde na Escola. Essas são as 14 temáticas. Vocês viram lá a relação de como elas são desenvolvidas. As que estão circuladas são as prioritárias para esse ciclo. A prioridade não é exclusividade, é porque você aporta um recurso maior, visto que as outras têm outras portarias. Por exemplo, a saúde bucal tem uma portaria específica de saúde bucal, que faz a compra dos kits, distribui na escola, né? A vacinação foi importante a gente manter, conseguimos que o Programa Nacional de Imunização fizesse uma portaria específica, aportando também recursos para vacinação na escola, mas nós precisamos vencer ainda o negacionismo, trazer a ciência, dialogar, né, com as nossas crianças, com adolescentes. Eu brinco que eu quero fazer um joguinho onde a criança vai ver se ela tem todas as vacinas com outro coleguinha. E quem não tiver vai chegar em casa e cutucar o pai e a mãe porque que o dele não está preenchido, sabe? Para a gente fazer uma reflexão crítica também, né? E quem tem filho sabe que quando o filho abraça uma coisa, vai perturbar mesmo, e isso é bom. A prevenção de acidente e violência, a cultura de paz e direitos humanos e a alimentação saudável. Aí que são os materiais que nós produzimos, e esse é o projeto para a gente ir finalizando dessa meta. A primeira meta era formar 54 gestores estaduais, nós formamos 416, porque a gente incluiu essas dimensões que eu coloquei para vocês e também pessoas da equipe. Agora nós estamos realizando a meta 2 e a 3. A 2 são gestores do GTMI, que já fizemos 455 de 250 municípios, entre eles todas as capitais, mas nós temos ainda as vagas para os trabalhadores e para as equipes de saúde da família e os educadores das escolas. Nós fizemos uma seleção com esse projeto são 29 instituições. Aqui no caso de São Paulo é a Unesp de Bauru e a USP de Ribeirão Preto, com quem nós estamos trabalhando junto com o gestor estadual Educação e Saúde para promover a formação desses 10 mil, que é do Brasil inteiro, né? Obviamente que não é do estado de São Paulo, de educadores ou da área de educação e da saúde. E aí nós vamos promover o protagonismo juvenil a partir do próprio jovem. Esse é o processo formativo. Nós já formamos essas 27 lideranças.
Eles são jovens que vieram de movimentos sociais, como o movimento da Juventude Negra, da Juventude em Defesa do Clima, da Juventude LGBTQIA+, da Juventude Vivendo com HIV/AIDS. Temos também jovens do movimento estudantil da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, do Levante Popular, enfim. Foi um edital que nós tivemos mais de 200 inscritos para escolher 27 e foi difícil. Mas nós criamos os critérios também das regiões, eles são de 22 estados, com uma diversidade, temos indígena, como vocês estão vendo, e também com a diversidade da temática. Alguns trabalham mais a questão da saúde mental, outros, a maioria pertence hoje, está fazendo cursos do campo da saúde. Mas nós temos historiadores, pesquisadores, enfim, e essa juventude que vai formar os 1000 agentes. É uma ponte entre a universidade e a nossa escola, para que eles formem os nossos adolescentes e jovens nas temáticas, em especial nas temáticas prioritárias. Esses são os materiais que já foram produzidos, eles estão online, vocês podem procurar a nossa gestora estadual aqui, as duas. Então, o caderno do PSE para o protagonismo de adolescentes e jovens foi escrito por esses 27. Aí, arte e promoção da saúde mental, nós temos trabalhado a perspectiva da arte, da musicoterapia, de todas as expressões de arte para trabalhar a promoção da saúde mental. E isso tem dado um resultado belíssimo. Apresentamos naquela oficina um trabalho fantástico da USP de Ribeirão Preto, trabalhando com a terapia comunitária coletiva e trabalhando com o que eles chamam de trilhas me ajude o termo da trilha lá, que você sai para caminhar nos espaços lúdicos e naquele momento você faz rodas de conversas coletivas e reduziu a violência naquele espaço. O Instituto Alana, que é um instituto que defende o meio ambiente, também tem trazido para dentro das escolas a transformação do concreto em espaço de natureza e reduziu violência, porque promoveu socialização e promove saúde mental. Então, saúde mental não é medicalização só. É claro que vai ter a rede nossa da atenção primária e do CAPS para acolhimento das situações que necessita desse cuidado. Mas nós precisamos também construir a promoção da saúde mental na perspectiva da vida humana, né? O caderno do PSE antirracista, porque, infelizmente, num país que a maioria é negra, a gente tem um racismo se expressando hoje sem nenhuma vergonha. Antigamente tinha vergonha, agora não tem de se expressar. E nós precisamos enfrentar isso e nós temos que ter uma posição antirracista. Eu, uma mulher branca, tenho que assumir a luta antirracista, antimisógina, com força. Não é só dizer, eu não faço. Não, a gente tem que assumir e fazer a diferença. É igual a violência de gênero contra as mulheres. Enquanto os homens não abraçarem essa luta, a gente não vai conseguir vencê-las. Então, a gente precisa estar presente nas duas. O caderno de estratégia de educação. Aqui, gente, para finalizar, é um pouco da riqueza desse território. Todos esses webinários temáticos, nós vamos agora para o 20º webinário, que vai lançar a Semana Saúde na Escola. Eles são de temas e todos eles têm experiências do território, 2 ou 3 experiências sobre aquele tema. Podem visitar, está no YouTube do DataSUS, a gente está aqui no YouTube, sabe que vai continuar. Fica lá e vocês podem acessar pela temática ou cada dia vai ouvindo um pedacinho de cada um. Né? Tá aqui o nosso 20º, vai ser agora, dia 10 de abril. As campanhas, quem tem aqui território de combate à dengue sabe o quanto o programa Saúde na Escola se envolve e quanta criatividade as nossas crianças desenvolvem. É fantástico, é de emocionar mesmo. Quem já viu as crianças do PSE trabalhando o combate à dengue, né? Eles voltam da escola olhando todos os cantinhos da casa, né? Tem 2 colegas minhas que trabalham lá, e aí teve vacinação lá no DF, ela falou assim, minha filha chegou hoje contando como foi a vacinação na escola.
Quando foi na época do combate, ela falou do mosquito, porque aí vai, desenha, né? É muito bacana mesmo. Aqui são da vacinação, a gente mostrando essa diversidade do país. Essa escola ali indígena foi fantástico o trabalho feito lá. Apenas 50% das crianças estavam vacinadas. Aí eles resolveram fazer um trabalho que envolveu os responsáveis, mães e família e os caciques, para trazer a linguagem cultural da proteção. Em 2 meses, 100% das crianças estavam todas vacinadas e atualizadas. Então, isso é importante. Esse é o território vivo. Você reconhecer de que existe uma tradição ali que você se alia a ela, traz ela. Né? E não só vacinou as crianças, acabou vacinando os adultos, os acompanhantes que estavam com eles. Foi bem bacana, gente. É um trabalho bem bonito. Ó, Zé Gotinha. A gente já tem reivindicação de fazer a Zé Gotinha. Quem chegou cedo, a gente distribuiu aí o Zé Gotinha estudante, né? Vocês viram que é o Zé Gotinha que tem uma mochilinha e está segurando um caderninho. Aqui, olha, trabalhando a violência contra a mulher, trabalhando ali a questão da higiene bucal, saúde bucal. Então, tudo isso são ações de articulação entre a nossa equipe da Estratégia da Saúde da Família e também a educação, a escola, tornando vivo. E rompendo aquela ideia do educador de mais uma coisa para eu fazer, não. Isso pode compor o projeto político-pedagógico da escola e a ação disciplinar de temáticas diversas. Não é só a temática da biologia, né? Você pode integrar tudo. Aqui no final a gente colocou essa foto, porque eu acho que é tão interessante. Essa aqui, que está com esse negocinho branco, é ela participando de uma ação do PSE tempos atrás. Hoje ela integra a nossa equipe do Programa Saúde na Escola. Então é muito legal isso, né? Agora ela está aqui conosco, compondo, e eu quero fazer um agradecimento a toda a nossa equipe, Graciele Delgado, essa é a Luísa Maior, Letícia Amaral, Caroline e outras que passaram por nós, como a Tanira e também a Fernanda. Eu acho que a gente tem uma equipe que também abraça com paixão todo esse processo, né? E isso faz a diferença. É essa aqui a nossa equipe do lado de cá. O João, que é o que olha para nós tudo no sistema, nos orienta, nos ajuda, né, Carol? Faz a gente entender. E do lado de cá é a equipe do MEC, né? Ana Valéria é a coordenadora, a Daiane, a Gláucia e o Alex. Então a gente é uma equipe pequena para dar conta desse país, mas todo mundo faz tudo com muita paixão e acho que isso faz a diferença, porque isso também é promover saúde mental. Quando você sai para ir para o trabalho, mesmo sabendo que a carga horária pode ser intensa, ter a sensação de que você contribuiu para transformar vidas, para transformar e acessar direitos e conduzir um processo de articulação intersetorial, vale a pena todo o esforço, né? Fico por aqui, eu acho que é a última mesmo, obrigada. Não, eu não vou passar. Eu só queria fazer um destaque da fala antes de passar para o Otto. A Kátia apresentou o Fortalece, o projeto de protagonismo juvenil, né? Eu queria fazer um destaque porque, assim, além da Pense, a gente tem algumas outras pesquisas com a comunidade escolar, tem uma de um instituto privado, que ele analisou assim, um grupo grande também, de mais de 20 mil alunos, e eles analisaram um pouco o sentimento de pertencimento das crianças, né, do Fundo 1 e 2 e do ensino médio. E é muito visível que assim, os jovens, quando eles chegam no ensino médio, a escola parece que vai representando, protege menos na percepção deles, é um espaço que eles se sentem menos pertencentes. Então, eu acho que esse projeto do protagonismo é um pouco também resgatá-los, né? Como um ator participativo da escola, como um membro que vai atuar junto com seus pares, é resgatar esse espaço de pertencimento do jovem dentro da escola, né? Então, queria fazer esse destaque aqui até que alinha com as pesquisas. Eu vou então agora passar para o Otto, tá, que eu já apresentei, que eu acho que vai trazer um pouco para a gente dos desafios da atenção psicossocial na comunidade escolar e um pouco essa integração com a RAPS, né, que é a Rede de Atenção, né, Psicossocial. Otto. Oi, pessoal. Boa tarde. Deixa eu tirar o meu microfone.
O que é melhor, se eu faço com retorno ou não. Eu me chamo Otto, sou técnico no Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde. Acho que eu estou passando todas as coisas, não estou vendo, né, gente? Desculpa. Vou fazer minha audiodescrição. Para quem está me assistindo no YouTube, eu sou um homem branco, estou usando hoje um blazer verde, com uma blusa azul, com branco, com alguns bordados de flor. Então, a gente veio hoje para falar um pouco sobre saúde mental nas comunidades escolares. Esse é um tema bastante importante para a gente enquanto departamento, justamente porque a gente vem desenvolvendo desde 2024, né? Kátia abordou isso brevemente, mas em janeiro de 2024 a gente aprovou a Lei 14.819, que é a Lei de Atenção Psicossocial das Comunidades Escolares, e essa lei, então, ela organiza as ações de saúde mental dentro do espaço escolar como um eixo importante de atuação, né? Nós, enquanto departamento, acho que é importante fazer nossas saudações, né? Agradecer ao meu diretor, Marcelo Quimati, meu coordenador Vinícius, pela oportunidade de estar aqui, além da nossa diretora do COSENS, que nos convidou, que a gente está organizando o processo de como fazer a atenção psicossocial dentro das escolas, né? Ou como fazer a saúde mental acontecer junto com o PSE. O como fazer é sempre muito complexo, né? A gente precisa resgatar, inclusive, o que a gente entende por saúde mental e o que a gente entende por atenção psicossocial, né? Acho que é importante dizer que essa semana, dia 6 de abril, a gente completou 25 anos, né, da nossa Lei 10.216, que é a lei que organiza a reforma psiquiátrica no Brasil, e ela tem alguns princípios que são estruturantes da nossa política, né, da política de saúde mental. Eu trouxe esses 4 princípios, que são princípios que estão muito ligados às crianças e adolescentes, né? Primeiro, ter acesso ao melhor tratamento de acordo com as necessidades das pessoas, né? Então, a gente nunca vai pensar num tratamento em saúde mental, ou numa atenção em saúde mental, ou num programa de saúde mental que não dialogue com o que as pessoas estão postulando que são necessidades delas, né? Isso é reorientar, né, a lógica da saúde mental que, historicamente, se organizou com outras bases, né? E, principalmente, pela recuperação na família, no trabalho e na comunidade. Entender que as pessoas produzem saúde mental a partir dos seus lugares sociais, né? Então, fazer saúde mental na escola é importante justamente por reconhecer que esse é um espaço e um ambiente que as crianças e adolescentes estão inseridos, vivem e são espaços de pertencimento desses sujeitos, né? Entender que os ambientes terapêuticos têm que ser os menos invasíveis e os serviços comunitários de saúde mental. Eu trouxe alguns princípios, mas eu vou dar uma passada que eu acho que isso é pouco importante para o que a gente vem pensando hoje, o que a Kátia trouxe. Acho que só vou dizer disso, né? De que a saúde mental, então, é olhar para as pessoas e pelos os sofrimentos que elas apresentam a partir daquilo que elas mesmas estão conceituando enquanto sofrimento, né? É olhar para o sofrimento a partir da vida das pessoas, das comunidades das pessoas, das relações de pertencimento, do gênero, da raça, como tudo isso impacta e como tudo isso também se relaciona com a forma de sofrer, né? Então, a gente vai pensar em terapêuticas que não são padronizáveis, universalizáveis, né? São terapêuticas singulares, né? Que elas fazem essa mediação entre o que a gente entende enquanto normativa, diretriz, e o que a gente entende enquanto singularidade, né? Bom, pensar na comunidade escolar é pensar sobre esses sujeitos. Quem são esses sujeitos que ocupam a escola, né? São crianças, adolescentes e jovens. Crianças, adolescentes e jovens carregam uma série de princípios ligados à forma como a gente trata esses sujeitos, né? A gente tem importantes garantias representadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e da Juventude que vão reorientar a forma como a gente olha para essas pessoas, né? A gente vai olhar para crianças e adolescentes como sujeitos de direito, mas sujeitos que podem falar da própria vida, né? Então, a partir do ECA, a gente começa a olhar para as crianças e adolescentes como pessoas que falam do seu jeito, a seu modo, sobre como vivem e como querem viver. E isso é muito importante para a gente, né? A gente, enquanto adultos, tem muita dificuldade de lidar com crianças, adolescentes e jovens a partir disso, né? A partir dessa alteridade, a partir desse exercício. E isso é um dos princípios mais importantes para fazer atenção psicossocial para esse público, né? Vou passar isso um pouco. Acho importante, para quem não conhece, né, a rede de atenção psicossocial, que é a nossa política principal do SUS para a saúde mental, é uma rede que se estrutura em 18 componentes, em 9 componentes e 18 pontos de atenção, né? Então, a gente tem diversos lugares em que o cuidado da saúde mental acontece, desde a atenção primária à saúde até a atenção especializada. A Carol me apresentou mais cedo,
E nós somos da Secretaria de Atenção Especializada. Mas nós fazemos parte da Secretaria de Atenção Especializada, mas é nossa responsabilidade articular a atenção primária à saúde para pensar a saúde mental. E a gente tem entendido que isso tem sido cada vez mais urgente e talvez uma das lacunas mais importantes que a gente tem vivido, né? Como que a atenção primária à saúde tem feito ou não tem feito saúde mental, né? É uma responsabilidade nossa também caminhar com esse avanço, né, qualificar essas ações, né, conseguir garantir o cuidado integral nos diversos pontos em que acontecem a saúde mental, né. Só para dar um panorama, hoje a gente tem de serviço especializado da atenção psicossocial, os CAPs, né. Hoje a gente chegou a 3.079 CAPs. A gente chega nesse número, que é um número muito representativo, né, um crescimento grande, desde que a nossa gestão começou até o momento em que a gente está hoje, né? A gente avançou muito na interiorização dos CAPs, a gente tem pelo menos 2.000 municípios com pelo menos um CAPs habilitado. Mas isso não significa que a gente ainda não tenha barreiras estruturais e de organização dos serviços, né? A gente vai precisar pensar como esses serviços estão dialogando e, principalmente, conseguindo fazer intersetorialidade. Será que os CAPs estão conseguindo ir para a escola? Os CAPs, eles estão indo às escolas, eles fazem ações com as escolas, faz ação com a OBS, não faz? Como é que isso está sendo colocado no território? Será que a gente está conseguindo garantir que esses CAPs consigam atuar da forma como a gente preconizou, né, enquanto diretriz? Em São Paulo, a gente tem um cenário parecido com o Brasil, né? A gente avançou bastante no número de CAPs habilitados pelo Ministério da Saúde e a gente chega numa... Deu uma microfonia aqui. A gente chega em 75% dos municípios elegíveis com uma modalidade de serviço. Então, se temos 304 municípios, 230 já tem CAPs, daqueles que podem ter, né? A gente ainda tem para avançar, a gente ainda tem desafios. Como é que a gente desenha redes de serviço? O CAPs vai ser referência para mais de um município? Não vai? Como é que os municípios pequenos vão lidar com isso? São muitas questões, né? Bom, então, trazendo um pouco do assunto que a gente veio falar hoje, né? Nós temos alguns dados importantes sobre a saúde mental dos adolescentes e jovens. A gente tem cada vez mais notado a urgência de falar sobre isso, né? O último dado levantado pela Unicef nesse relatório sobre a saúde mental na América Latina mostra que no Brasil, 1 em cada 6 crianças de 10 a 19 anos tem uma questão de sofrimento mental, né? Tem uma questão de transtorno mental, né? No levantamento de 2021, desse boletim epidemiológico feito pela SVSA, o suicídio é a terceira maior causa de mortalidade entre adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. É importante a gente olhar para esse boletim epidemiológico, porque ele vai mostrar para a gente, inclusive, o quanto tem crescido, né? Tanto as lesões autoprovocadas quanto os suicídios. E dizer também que as condições em saúde mental, elas têm cada vez mais refletido as desigualdades, né? Então, hoje, morrem mais pessoas por suicídio, pessoas que elas coadunam com os determinantes sociais em saúde, né? Então, pessoas negras têm morrido de forma mais intensa, né, pelo sofrimento mental. A gente tem a causa de morte entre pessoas indígenas de maior evidência é o suicídio. Então, a gente precisa pautar isso como uma questão importante também, né? Bom, a PENSE saiu não tem nem um mês, né? A gente está com isso em efervescência, né? A gente está com um momento para discutir a saúde mental nas escolas, né? Na PENSE, a gente viu que 32% dos estudantes sentiram vontade de se machucar de propósito nos últimos 12 meses. E esse número é ainda mais preocupante entre as meninas, né? Chega a 43% das meninas com vontade de machucar nos últimos 12 meses. 18% sentiram que a vida não vale a pena ser vivida, na maioria das vezes ou sempre. O sentimento de tristeza afeta 41% das meninas contra 16,7% dos meninos. A vontade de se machucar é maior entre as meninas do que os meninos. E 42% dos estudantes relataram se irritar por qualquer coisa. A gente pensa também que a escola, muitas vezes, vai ser o lugar em que a gente vai perceber as coisas, né? Então, na PENSE, existe uma discussão de como a escola também faz com que os estudantes passem a reconhecer e nomear aquilo que eles estão vivendo, né? 20% dos escolares relataram ter sofrido agressão física por parte da mãe responsável ou pai, né, nos últimos 12 meses. 18% dos estudantes sofreram assédio sexual em algum momento da vida, chegando a 26% das meninas. 8,8% dos estudantes foram obrigados a manter relações sexuais.
e 13,7% dos jovens deixaram de ir à escola por não se sentirem seguros. A gente tem um dado alarmante, né, de violência e da violência sexual, né, contra meninas. E isso tem impactos sérios na saúde mental, né? A gente discutiu recentemente, eu e Kátia, a gente estivemos juntos na apresentação de uma pesquisa sobre meninas nas escolas, né? E aí a gente também quebra essa barreira, né? A escola, ela não parece ser, ela parece ser o lugar mais protetivo, mas ela também precisa se tornar esse lugar protetivo, né? Ela precisa repensar as violências que ocorrem dentro da escola, né? Isso é o que a PENSE vai tratar também, né? Ela vai definir o que é o clima escolar, né? O clima escolar é o conjunto de percepções dos estudantes e que tem a ver com o sentimento de pertencimento e segurança que eles sentem, né? Aqui eu trouxe mais alguns dados, mas acho que eu vou passar porque são muitas coisas e a gente pode dar uma olhada melhor, se apropriando um pouco melhor da própria PENSE, né? Eu trouxe um pouco dos objetivos da Lei 14.819, que acho importante a gente ter enquanto horizonte, né? O objetivo da lei, desde que ela foi aprovada, é conseguir integrar e articular a educação, assistência e saúde na promoção, prevenção e atenção psicossocial. Isso não é nada fácil, né? O PSE tem 18 anos de idade e a gente está aí justamente com desafios na nossa operacionalização. Como é que a gente vai avançar ainda mais para garantir que a saúde mental se organize para estar nas escolas e não sozinha, com a educação e com a assistência? A gente tem um desafio grande pela frente, né? A gente está gestando esse lugar, né, em que a gente pode fazer essa conversa acontecer. A gente sabe que nos territórios essa conversa normalmente acontece, mas ela acontece quando a gente tem explosões, né? Um estudante se suicidou, assistência social, escola, saúde mental vão se reunir, vão discutir. Normalmente é isso que acontece. Mas a gente vai precisar prevenir que essas coisas aconteçam, né? A gente vai precisar organizar formas de dar conta disso para além dos incêndios que a gente vem apagando, né? E quando a gente pensa em saúde mental nas escolas, a gente vai pensar num amplo fenômeno de coisas que acontecem dentro da escola. A escola, ela não é só a questão de saúde mental puramente dita, né? O que é saúde mental na escola? O que são esses fenômenos, né? A gente vai ter desde questões que envolvem as queixas escolares, as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades de adaptação, as deficiências, as diferenças étnico-raciais, a prevenção ao suicídio, as autolesões, as questões de gênero, de pertencimento à escola, o uso de álcool, a experimentação de substâncias. Tudo isso faz parte da saúde mental dentro da escola. Como é que a gente vai tratar de tantos temas e de tantas formas de lidar com a vida desses sujeitos, né? Chama atenção principalmente a questão da medicalização, né? A gente tem avançado muito no excesso de medicalização e é uma discussão antiga para as escolas, né? Por que a gente medica tanto os nossos estudantes para eles aprenderem, para eles se concentrarem? Como que a gente vai enfrentar isso? Isso é uma questão de saúde mental. A gente tem uma série de publicações que têm sido feitas pelos nossos parceiros, né? O IEPS tem feito um estudo importante da atenção psicossocial nas comunidades escolares e eles publicaram duas publicações importantes para a gente. Uma que é o manual de como implementar a política nacional e o outro é o monitoramento da política. Esses dois documentos, eles vão dizer um pouco de como que a gente pode fazer, né? A gente sabe que, eu vou falar isso um pouco mais para frente, que o GT interministerial é um processo longo, é um processo que demora, mas que a gente pode, em paralelo a isso, conseguir organizar municipalmente, estadualmente, formas de enfrentamento. E o IEPS tem apostado um pouco nisso, né? Então ele tem feito um esforço de dizer, olha, estados e municípios, a gente tem alguns caminhos. Esses caminhos envolvem o quê? Esses caminhos envolvem a gente conseguir institucionalizar a intersetorialidade. Então, o GTIE e GTIM do PSE podem contar com a saúde mental. Por que não incluir os coordenadores de saúde mental, os coordenadores da assistência social dentro dos grupos de trabalho? Será que isso não pode ser importante? Será que isso não é uma aposta que vale a pena a gente fazer? Será que a gente pode, dentro do PSE, conseguir fazer interfaces sobre a saúde mental que já estão em andamento, né? A gente esteve ano passado no evento do PSE 18 anos e uma das ações que tem sido investida do PSE, por exemplo, é a questão das deficiências, né? Então, quais parceiros a gente tem que a gente pode alcançar, que a gente pode trazer para dentro do PSE? A gente tem que fazer uma articulação com as equipes da educação. As equipes da educação têm cada vez mais
se especializado, se multiplicado, né? Hoje a gente está aqui com a Joyce, inclusive vai falar daqui a pouco, né? Nós temos profissionais multi dentro da educação, nós temos assistentes e psicólogos sendo contratados, né? Será que eles não podem ser parceiros? E parceiros não de fazer ações clínicas, mas parceiros de organizar, de ajudar, de articular esse processo dentro da educação, né? E a gente também pode pensar em qualificar as ações que a gente está tocando dentro do PSE. O PSE tem investido em formações e a gente pode investir cada vez mais. Como é que a gente subsidia essas ações dentro da saúde mental? Como é que a gente diz diretrizes do que fazer? Porque não basta replicar, né? A gente vai precisar ser crítico, vai precisar avançar nas formas de fazer dentro da escola, né? Então, quais são as ações que a gente tem feito enquanto departamento, né? Enquanto departamento, a gente tem construído muito uma articulação difícil, né? Dentro do Ministério da Saúde, mas fora também, né? A gente tem nossos parceiros do MEC, a gente tem avançado cada vez mais no diálogo com o MDS, para que a gente possa instituir uma agenda de qualificação, para que a gente possa sair com um grupo de trabalho interministerial publicado, que regulamente a lei, que possa apontar horizontes de como fazer. A gente tem cada vez mais encomendado as trilhas formativas que estão para sair, que vão ter ofertas para os gestores do PSE, mas também para os atores do PSE sobre saúde mental. A gente tem produzido recentemente um documento sobre as diretrizes de resposta a eventos críticos em comunidades escolares, né? Dentro da Lei de Atenção Psicossocial das Comunidades Escolares, a questão da violência escolar aparece como uma prioridade. Não sei se todos acompanharam, né, o processo de implementação do Sistema de Acompanhamento das Violências Escolares, o SINAV. O Ministério da Educação tem um programa específico que acompanha os eventos extremos nas violências das escolas. Porém, esse programa tem organizado os atores da educação. Mas e nós, saúde? O que a gente, enquanto saúde, está organizando? Quando um evento extremo acontece numa escola, o que a saúde vai fazer? O que o CAPS vai fazer? As pessoas que passaram por evento extremo passam por alterações, passam por sofrimentos, né? Como que a saúde vai organizar para dar resposta a isso? Isso tem sido uma preocupação importante para a gente, né? Cada vez mais o SINAV tem crescido e a atenção psicossocial também precisa crescer junto, né? Como é que a gente vai qualificar essas ações? Isso tem sido algo que a gente tem pensado. E uma coisa muito importante é a reativação do Fórum Nacional de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Há 12 anos atrás, a gente tem uma portaria que estabeleceu, dentro do Ministério da Saúde, um instrumento de gestão intersetorial entre a saúde mental e os parceiros da educação, do socioeducativo, quem mais? Do Ministério da Justiça, das varas de infância e juventude, que deixou de funcionar em 2012. Então, a gente teve 10 anos de funcionamento de um fórum que parou de funcionar. E aí a gente pensou que é importante a gente reativar esse lugar, né? A gente tem lugares de governança da gestão e da política de saúde mental, mas a gente tem poucos lugares para pensar crianças e adolescentes. Então, a gente começou a investir na reativação do fórum. A gente teve a primeira edição do Fórum Nordeste, que aconteceu agora em Fortaleza, no dia 26 e 27 de março. E foi um fórum muito potente, porque muita gente da educação estava lá, muita gente da assistência e principalmente o socioeducativo estava lá. Para a gente reativar o fórum, a gente começou a fazer uma escuta ativa das crianças e dos adolescentes. Então, a gente fez uma primeira oficina que a gente chamou Crianças e Adolescentes de CAPS do Brasil todo para conversar com a gente. E chegaram 68 crianças e adolescentes. E a gente tinha criança mesmo, criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, que queriam falar sobre o que elas queriam para a saúde mental. Quando a gente chegou lá para escutar, as crianças falaram, crianças de CAPS, né? Crianças que são atendidas no CAPS. A gente quer que o CAPS vá para a escola. A gente quer que o CAPS fale com os nossos professores. A gente quer que o CAPS possa sair, a gente possa fazer passeio com o CAPS. Que a gente possa fazer outras coisas, que não só ser atendidos lá dentro. E, principalmente, que os profissionais conversem, né? Isso tem sido uma demanda que tem cada vez mais crescido, né? Como que a gente vai fazer com que todo mundo converse? Como é que as pessoas vão estabelecer parcerias intersetoriais, né? No Fórum de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, a gente teve algumas propostas, né? O Fórum também apostou nisso, né? A gente também apostou e a gente aposta que ouvir as crianças e os adolescentes é parte principal de construir uma política para crianças e adolescentes. Então, o Fórum contou com participação de adolescentes, como mediadores e como
propositores, né? E durante o processo de construção da nossa carta, né, ela está disponível no site do Ministério da Saúde, se vocês quiserem dar uma olhada, houve, por parte também dos adolescentes, essa demanda, né? Vamos propor a intersetorialidade para a saúde mental? Vamos fazer com que a saúde mental converse com o PSE? Por que não? Por que a saúde mental não pode conversar com o PSE? Então, normalmente, a gente vai ter duas propostas muito fortes, né, que vão dizer que a gente precisa de uma norma técnica da saúde, educação e políticas de direito que falem sobre educação inclusiva. E a gente precisa também uma diversidade de equipamentos de promoção de saúde mental. Então, a gente quer ver os diversos equipamentos da saúde fazendo promoção de saúde mental. Mas a intersetorialidade, como a Kátia gosta de falar, não é só dar as mãos. Não basta a gente estar junto. Não basta a gente querer estar junto. A gente tem que coordenar, a gente tem que organizar. E isso é um desafio muito grande para a gente, né? É um desafio porque isso diz respeito à forma como a gente faz política. É um desafio pela lógica da segmentação. É um desafio, inclusive, interno nosso, enquanto Ministério da Saúde. E é ainda pior quando a gente pensa, ainda pior não diria, né? Ainda mais desafiador quando a gente pensa em outros ministérios, né? E quando a gente pensa no território, que a gente tem dinâmicas tão diferentes, né? A educação não tem um sistema único, como a saúde tem, né? Como que a gente vai andar junto nessa pluralidade? A gente vai precisar pensar em formas de governança mais estruturadas, né? Bom, então, quais são os desafios que a gente percebe enquanto saúde mental, né? A gente tem... Eu já falei muitos, né? Vou só terminar assim, né? Entre os muitos que a gente tem, como que a gente garante que os níveis diferentes estão atuando juntos? A gente qualificando a atenção primária à saúde, a gente qualificando e organizando o trabalho a partir da intersetorialidade. Como que a gente vai fazer para, juntos, então, construir formas de saúde mental dentro das escolas? Quem vai fazer o quê? O CAPS vai fazer o quê? A UBS vai fazer o quê? Se a gente for pensar cada vez mais na lógica da Política Nacional de Atenção Especializada, o que os outros componentes da atenção especializada vão fazer para se territorializar? O que cada uma desses atores vai precisar se mexer para as coisas se encaixarem? Isso é um desafio grande, né? E eu acho que é importante chamar a atenção para isso, porque às vezes a gente fica muito nessa sensação, né? A gente bate na atenção primária, que a atenção primária tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, tem que resolver tudo, mas a gente não tem repensado as formas que a nossa atenção especializada também precisa se repensar, também precisa se reposicionar, né? Bom, e quais são as potencialidades e estratégias que a gente tem visto enquanto ação? A gente tem pensado que cada vez mais os espaços de controle social e cogestão são lugares potentes. Então, o fórum é um lugar potente, os GTIs do PSE são lugares potentes, são lugares que a gente tem que apostar, que a gente tem que fortalecer, que a gente tem que cada vez mais olhar para eles. A gente tem que cada vez mais fortalecer os nossos lugares de formação enquanto ministério. Não só enquanto ministério, mas enquanto Estado e município, né? A gente vai ter que fazer com que isso seja recorrente, né? Porque muitas vezes a gente começa o processo de formação e a gente desiste, a gente fragmenta, né? Então, como trazer sustentabilidade para isso, né? E fortalecer as ações de promoção de saúde mental, principalmente aquelas ligadas à atenção psicossocial. Porque a gente tem cada vez mais visto como a saúde mental também tem sido disputada, né? Na saúde tudo se disputa. A saúde mental não é diferente, né? A gente tem um modelo que começa 25 anos atrás, como reforma psiquiátrica, e que hoje cada vez mais é disputado, enquanto diagnóstico, enquanto medicalização, enquanto respostas rápidas. Então, o que a gente vai fazer para olhar, para disputar essa narrativa e construir outras formas de oferta, né? A gente vai ter que disputar, e isso é uma parte importante da nossa política. E aí, acho que essa provocação que eu faço para a gente passar para a nossa próxima convidada, que é isso. O que é promover saúde mental? De forma estruturada, pensada, planejada, organizada. E o que é promover saúde mental quando a gente reduz desigualdades, melhora a convivência, melhora as formas de vida das pessoas? Qual é a diferença entre essas duas coisas? E por que essas duas coisas são importantes para a gente? A gente vai precisar investir nas duas coisas. Não vai dar para investir só numa.
as duas coisas vão andar juntas, né? Então, é isso. Queria agradecer a todos pela oportunidade, por estarem escutando até agora. É desafiador, mas obrigado, gente. Queria primeiro tranquilizar todos que a abertura é só às 18h30, tá? Então temos tempo, fiquem todos aqui conosco, tá? Eu vou passar para a Joyce, então a Joyce apresentar devidamente, a Joyce Santos, ela é técnica do programa Psicólogo na Escola e na Diretoria de Clima, Convivência e Proteção Escolar. Ela faz parte da Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo. Vai contar um pouquinho para a gente do programa Conviva, né? Porque apesar da existência da Lei 14.819, que o Otto já mencionou, né? Que instituiu a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares, nas próprias pesquisas tem mostrado que menos da metade das escolas, elas apresentam de fato algum profissional dando suporte, tanto para a equipe de professores como para os educandos, né? Então ainda falta um pouco, como o próprio Otto falou, esse aporte, né, dos profissionais da saúde mental para a comunidade escolar. Tá? Então, eu acho que eu passo para a Joyce para ela falar um pouquinho de como isso está estruturado na Secretaria Estadual de Educação. A experiência aqui. Obrigada, Carol. Boa tarde. Para fins de acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher negra, categoria parda, de baixa estatura. Estou utilizando uma blusa branca e uma saia longa na cor azul. Eu sou a Joyce de Oliveira Santos, eu sou formada em Serviço Social e hoje eu atuo no programa de CLIP, né, que é na Diretoria de Clima e Convivência Escolar, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. E queria agradecer esse time que está aqui comigo, né, a Carol, que faz parte junto comigo do grupo de trabalho estadual do programa Saúde na Escola, que veio há pouco tempo para a Secretaria de Educação dentro da diretoria que eu atuo, mas a Kátia e o Otto que compõem essa mesa aqui comigo, porque é muito importante, né? O Otto faz esse desafio que é a gente falar um pouquinho sobre quando é que um clima escolar interfere na saúde mental, tanto positivo quanto negativamente, que é o que a gente usa muito na saúde mental, que a gente vai considerar como fatores de risco e fatores de proteção, né? Então eu vou contar um pouquinho que, na verdade, às vezes não tem a intenção, mas corrobora para um processo de saúde mental da comunidade escolar como um todo. Então, essa é a área que eu atuo hoje, né? O Conviva, ele está crescendo, então a gente chama de DICLIP, né? Então, a Diretoria de Clima, Convivência e Proteção Escolar. A gente vai pensar, além da questão da convivência e do fortalecimento do vínculo, também a prevenção e o enfrentamento das situações de violência. Apesar de agora estar virando uma diretoria, que isso começou no meio do ano passado, o DICLIP, né, o Clima e Convivência, ele já existe desde 2019 e ele nasce para o enfrentamento de situações de violência extrema dentro da unidade escolar, né? Então, acho que é um desafio porque a gente não nasce só pela prevenção, mas a gente nasce pelo enfrentamento, né? E esse é um desafio porque a gente precisa pensar que o ambiente escolar, para ser um ambiente que possa desenvolver e que possa permitir que o aluno aprenda de um modo integralizado, né, que com toda a sua potência, ele precisa ter um ambiente de segurança, um ambiente de saúde, um ambiente de proteção. Então, aquilo que seria primário da escola, que é o processo pedagógico, às vezes, em situações de vulnerabilidade, passa a ser secundário, porque a gente tem situações de vulnerabilidade, de risco social, que convocam a escola a olhar primeiro, por exemplo, se o estudante tem o que comer, se o estudante tem onde dormir, se a família do estudante está bem atendida na assistência social ou na assistência de saúde. Então, esse é um desafio para a escola, né? Porque a gente sai do processo de formação pedagógico para tentar olhar para as outras esferas. E aí, como eles já colocaram muito bem, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Porque estamos numa sala de aula, né, com vários estudantes e cada um com a sua especificidade, com a sua diversidade. Então, essa é a área que vai pensar dentro da Secretaria Estadual de Educação a proteção e a convivência escolar, tá bom? Queria contar um pouquinho de como a gente está dividido, tá? Então, essa primeira área aqui, que é a coordenação de clima e convivência, ela vai pensar o processo de acompanhamento do que a gente chama de PEC e POC, principalmente dentro da educação. O PEC é o professor especialista de currículo, ele trabalha na unidade regional de ensino, que antigamente a gente chamava de diretoria, de IDRE, agora chama URI, né? Então ele trabalha diretamente com a organização e a gestão, junto com o supervisor Conviva e o dirigente da regional de educação.
O POC, ele vai trabalhar diretamente na escola, então é um professor que a gente vai chamar de orientação de convivência. É aquele professor que vai pensar a mediação, as situações de conflito, a articulação da rede, o atendimento frente a alguma situação de violência, né? Eles vão desenvolver o que a gente chama de PMC, que é o Plano de Melhoria da Convivência, e eles vão pensar a gestão de crise diante de alguma situação de violação grave de direito. Tem a área de coordenação e formação, que vai pensar os planos de aula, né? Então tem o Multiplica, as formações, os ConvivaCasts, todas essas atuações são voltadas para a rede de educação, né? Então o professor, ele tem que assistir às aulas, ele participa do processo de formação do Multiplica, ele vai pensar o dia C da convivência, que vai trabalhar o enfrentamento da violência dentro do ambiente escolar, né? Tem a área de coordenadoria do psicólogo escolar e da rede protetiva, que é a área onde eu atuo. Eu vou contar um pouquinho para vocês, porque acho que ela é fundamental para a gente falar de saúde mental dentro do ambiente escolar. A gente tem também a equipe de proteção e segurança escolar, que a gente teve algumas situações de violência extrema, como o Otto bem contou e relembrou para a gente, né? No estado de São Paulo isso foi muito grave, nos outros estados do Brasil também, mas a gente desenvolveu assim o botão do pânico, que é para a gente poder acionar a equipe de segurança pública de um modo mais imediato. A gente tem um protocolo de ataque ativo, então se a gente suspeita que tem alguma situação mais agravada, até por conta da influência das redes sociais, a gente tem esse protocolo de um plano de contingência para prevenir que isso desencadeie uma situação mais grave. A gente tem um protocolo de notificação, então toda situação adversa, né, que extrapola o processo de cuidado pedagógico vai estar descrita no protocolo 179 para articulação com a rede protetiva, e a gente tem também a segurança. Então a gente tem os assessores de segurança que fazem visita nas escolas, eles vão poder olhar se aquele ambiente é um ambiente seguro, se as câmeras estão bem posicionadas, então eles ajudam a escola a pensar a proteção de quem já está lá dentro, né? O protocolo vai pensar articulação externa e a equipe de segurança vai pensar e ajudar a gente a poder olhar quando a gente já está lá dentro, quando o estudante está dentro da escola, porque o nosso objetivo é garantir que ele seja seguro o tempo inteiro quando ele estiver lá dentro com a gente, né? E por fim a gente tem a coordenadoria e os programas parceiros. Nessa área a gente tem o Grêmio Estudantil, que vai trabalhar o fortalecimento do jovem, né? Então ele enquanto protagonista das ações de educação dentro da escola. A gente vai ter as webséries que são produzidas pelos próprios estudantes. A gente vai ter parceiros e projetos, então a Kátia deu o exemplo do Instituto Alana, mas a gente tem outras parcerias aqui no estado de São Paulo, que também oferecem informação para os professores ou para os psicólogos nas escolas, e a gente tem o apoio institucional, tá bom? É assim que a Diretoria de Clima e Convivência se organiza hoje no estado de São Paulo. E aí o programa Psicólogos nas escolas e a rede protetiva, ele vai ter 3 focos estratégicos principais. Primeiro a gente vai trabalhar com a prevenção, então quando o psicólogo escolar ele entra na unidade, ele precisa conhecer, mapear, saber quais são aqueles estudantes, entender como é que funciona o equipamento que está mais próximo da escola, saber como é que os estudantes convivem num ambiente, por exemplo, na hora do intervalo, na hora da troca de aula, porque ele vai mapear e saber onde é que ele pode atuar, principalmente no processo de prevenção. A gente vai ter também o apoio e o acolhimento, então quando a gente identifica que tem algum estudante com uma situação mais agravada de saúde mental, uma hipótese de violência ou uma situação de vulnerabilidade social, aí a gente parte para o acolhimento, né? Então a gente identifica, mapeia, a gente faz o acolhimento, a gente também contribui com o processo de formação e orientação, não apenas para os estudantes, mas os psicólogos nas escolas também participam do HTPC, dos processos formativos, às vezes quando é convidado na reunião de pais para poder fazer ações com a família. Então a ideia é pensar o processo de formação e orientação com toda a comunidade escolar. E por fim a gente vai ter também as situações de crise. Às vezes a gente mapeia, a gente acolhe, a gente orienta e ainda assim algumas situações desencadeiam para uma situação mais agravada. E aí a gente tem que enfrentar essa crise, podendo articular e pensando um acompanhamento mais estratégico no território, tá bom? Além dos psicólogos escolares, a gente precisa também contar que a gente vai tentando fortalecer a estratégia principal de atuação com foco na prevenção. Então, o ano passado, de todas as ações que a gente realizou no estado,
89% foi de prevenção e apenas 11% de acolhimento. Isso vai mostrando para a gente que o psicólogo escolar ele é um profissional estratégico para que a gente possa desenvolver ações na escola que vão fortalecer o vínculo da comunidade escolar, mas que, sobretudo, vai prevenir que situações de maior vulnerabilidade e risco sejam desencadeadas, né? Então, todas as escolas elas possuem um psicólogo, ele não é único para a escola, ele se divide de acordo com o risco do território e a vulnerabilidade. É uma média de 3 a 7 escolas por profissionais. Todos eles passam por um processo de supervisão institucional, então eles se reportam para um líder que também é formado em psicologia e vai pensar esse apoio junto com a unidade regional de educação, né, de ensino. A gente vai pensar também essa questão da melhoria do clima escolar e da mediação dos conflitos. Então, o psicólogo ele é um ponto focal estratégico para algumas situações de briga, de violência, que é comum, né? A gente costuma dizer lá no Conviva que o problema não é o conflito. A gente é ser humano, sabemos que lidamos com as diferenças e o conflito ele é inerente a essa relação. Agora, o que a gente não pode permitir é que do conflito ele passe a ser uma situação de violência extrema, como a gente tem vivenciado e presenciado principalmente nas redes sociais, né? Então, o profissional de psicologia ele é um ponto importantíssimo para a gente pensar essa questão da melhoria do clima. E o acolhimento ele vai ser focado sobretudo na questão da escuta qualificada dos estudantes, dos professores e dos gestores. A gente fala muito hoje que o estudante em sofrimento de saúde mental, em alguma situação mais agravada de saúde, ele tem uma situação de risco e todo ele, a família, a comunidade como um todo precisa ser acolhido. Mas a gente não pode esquecer de lembrar que quando acontece alguma situação de violência na escola, o gestor, o professor, a pessoa que cuida da higiene do prédio, a pessoa que cuida da alimentação também está envolvida. Elas presenciam, né? Por vezes os professores estão envolvidos, sofrem também. Então o psicólogo ele não vai realizar ações só com o estudante, ele vai pensar a comunidade escolar como um todo, né? Isso a gente vai falar sobre a saúde mental do trabalhador, que é fundamental, porque senão a gente não consegue sustentar um ambiente que permite uma convivência adequada. A rede protetiva a gente vai articular com algumas estratégias, né? Então, a primeira questão que a gente não pode esquecer é o processo de orientação e formação. Então, a gente precisa lembrar que quem está lá no processo pedagógico, no processo de educação, nem sempre sabe como é que está organizado o sistema de saúde, nem sempre sabe como é que está organizado o sistema de assistência social, como é que se articula o PSE. Então, esse processo de formação, para a gente poder articular rede, ele é fundamental. O supervisor Conviva, ele é o ponto focal para esse tipo de articulação. Ele trabalha junto com o PEC, que eu expliquei lá no começo, né, na unidade regional de ensino. A gente vai ter a resposta para a prevenção, a resposta e a prevenção. Então, toda situação de violência, a equipe escolar recebe orientações para poder lidar com esse tipo de cuidado e para pensar o processo de articulação com a rede protetiva. E isso vai estar pautado no documento 179, que na educação a gente chama de DOC, é o nome carinhoso que a gente apelidou. O que é importante a gente pensar que para a gente considerar a rede protetiva enquanto rede de educação, a gente precisa lembrar que o tempo inteiro a escola não articula a rede protetiva, a escola faz parte da rede protetiva. E isso é um desafio, né? Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa aqui e falar assim, nossa, você acha que um adolescente de 15 anos precisa fazer basquete? Todo adolescente de 15 anos precisa fazer basquete? Quem concorda com isso, levanta a mão. Não? Precisa fazer esporte? Precisa. Mas todo precisa fazer basquete? A gente já muda. Todo adolescente precisa fazer aula de desenho? Não. Mas todo adolescente precisa estar na escola? E isso já é uma cultura que foi transformada, porque se a gente for pensar na história do nosso país, isso não era assim há 500 anos atrás. Então é um avanço que a gente não pode negar. E a gente vai sensibilizando a escola no sentido de promover uma reflexão, porque a escola é um lugar de privilégio para identificar situações de violência. Então a escola ela não articula a rede protetiva, ela compõe a rede protetiva. E ela é um ponto fundamental, porque todos os dias as crianças têm que estar lá. Inclusive, acho que todo mundo viu recentemente aquela situação que a escola notificou, né, que uma adolescente estava sem ir para a escola e foi resultado, ela estava convivendo com um companheiro, né, com o pai, e estava sofrendo abuso e acabou sofrendo uma gravidez. Então, assim, quem foi o ponto que identificou a ausência? Foi a escola, né? A comunidade não vai refletir sobre isso, o pessoal que está fazendo aula de desenho, que está fazendo esporte, nem sempre reflete sobre isso, mas a escola ela tem esse papel e a gente não pode negar isso.
E aí, por fim, eu trago para a gente pensar um pouquinho, né, que o clima escolar e a saúde mental, eles precisam ter algumas estratégias e alguns caminhos para se fortalecer. Então, 3 pontos que são fundamentais para a gente pensar a questão de clima e convivência escolar. O enfrentamento das violências, né? Como a Kátia muito disse, quem assistiu na outra palestra dela, mas agora também, a gente não vai falar da violência, a gente vai falar de todas as manifestações, porque essa questão, por exemplo, do bullying, que ela também deu como exemplo, a gente precisa nomear que tipo de violência é essa, o que resultou nessa violência, porque às vezes a gente faz um atendimento que a gente vai chamando de pós-venção, que é o processo de intervenção quando acontece alguma situação de crise, mas a gente se esquece de perguntar para quem não estava envolvido diretamente como que ficou com aquela situação, porque na maioria das situações de violência e de bullying, por exemplo, tinha um estudante que presenciava e tinha medo, tinha alguém da escola que já tinha percebido que tinha alguma coisa estranha acontecendo, mas tomado pelas demandas do cotidiano ou até mesmo pelo medo dos estudantes, nem sempre eles conseguem enfrentar. Então, como que a gente consegue trabalhar com o estudante para que, além de ser a pessoa que vai enfrentar essa violência, ele também seja a pessoa que possa procurar ajuda? Será que ele confia nas pessoas que estão na escola? Será que tem alguém lá que ele sabe que ele pode contar se tiver alguma situação de violência acontecendo, não com ele, mas com um colega, por exemplo? Ou até mesmo dentro do banheiro, que às vezes nem é com alguém que ele conhece, mas que ele sabe que está acontecendo. Então a gente precisa garantir isso. E a questão do respeito às diversidades, né? A gente não enfrenta e não combate a violência se a gente não falar sobre o respeito a tudo que tem de diferença entre os seres humanos. A gente vai falar sobre a pedagogia das diferenças. A gente não quer que sejamos tratados todo mundo igual, porque nós não somos. A gente não tem essa fantasia. Mas a gente precisa, e isso é um processo pedagógico e de formação não só com os estudantes, mas também com os educadores, né? Com a equipe de professores, de toda a comunidade escolar, que a gente precisa trabalhar a questão do racismo, e não só sobre a violência, mas também sobre a potência da população negra, a questão de gênero, não só sobre a violência, mas sobre a potência das mulheres ocupando os espaços e as lideranças, a questão da LGBT, não só sobre a LGBTfobia, mas a importância que a população LGBT tem no processo de garantia de direitos na história do nosso país, né? Então a gente precisa trabalhar isso, e como que a gente faz? Aí eu já engato no terceiro, que é o protagonismo juvenil. Se a gente não colocar o jovem, né, a criança e o adolescente, como participante do processo de formação das relações escolares, a gente não vai conseguir atingir. Porque ir na escola e fazer uma campanha de vacinação, mas se a gente não falar por que toma vacina, por que a gente precisa atualizar a caderneta, qual que é a importância do trabalho com a educação e da saúde, o adolescente ou a criança recebeu a vacina, está com a carteira em dia e no ano que vem ele só vai tomar de novo. Mas ele vai lembrar a mãe e o pai de que o irmãozinho em casa não tomou? Ele vai saber que na comunidade dele, quando tem alguma situação, por exemplo, 2, 3 pessoas na rua tiveram dengue, ele vai lembrar que ele precisa trabalhar também e olhar o que tem lá no terreno dele, quais são os pontos e focos de dengue. Então a importância do protagonismo juvenil é a gente sensibilizar o jovem sobre o papel dele fundamental na transformação social. E isso é fundamental para a gente poder construir uma rede de educação que está extramuro, né? Então a gente precisa ocupar todo o território. Quando o Otto falou da questão do CAP estar fora, né, mais fora do que dentro, é porque a gente precisa sair. As políticas públicas, elas não são feitas dentro da unidade, elas são feitas externas. A gente forma, a gente orienta para que a pessoa possa ocupar lá fora com maior responsabilidade, né? E o jovem, ele é fundamental, porque se a gente espera que a gente tenha uma sociedade que possa acessar a política pública e cobrar os seus direitos, a gente precisa trabalhar no processo de transformação e educação desse estudante. E era isso, gente. Obrigada. Já deu nosso tempo, mas eu não vou deixar de abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para a gente finalizar. Então, vou passar para você. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao evento e aos que estiveram aqui conosco por esse espaço de diálogo. Meu nome é Camila, eu sou professora de língua portuguesa e vendo essa demanda, né, em sala de aula, das crianças chegando do CAPES e questões de autolesão, autoextermínio, achei que podia contribuir e ofereci para fazer oficinas terapêuticas no CAPES Infanto-Juvenil da minha cidade. E o que eu sinto, por exemplo, no que foi falado, eu vim muito com essa questão dessa lei, né, da atenção nacional nas comunidades escolares.
E eu tenho topado com pessoas muito bem informadas, que foi inclusive o apontamento feito pelo Otto, né? Essa questão da formação, então isso ser uma perspectiva. Então eu tenho sentido que as pessoas vêm muito bem informadas, mas um dos entraves tem sido a sobrecarga. Então assim, eu me sinto sobrecarregada com a quantidade de crianças em sala de aula, nos espaços que tem a articulação com a Secretaria da Saúde. Os meus colegas também se sentem sobrecarregados e acho que talvez possa ser um apontamento nesse pensar de políticas públicas, nesse espaço em que vocês estão, uma das perspectivas não ser só a formação, mas também uma contrapartida da lei ser um investimento para a gente ampliar essa rede de cuidado com profissionais. Porque assim, não adianta a gente tirar... a gente vai pegar alguém da atenção primária, alguém do CAPS que vai lá hoje na escola e a gente não cria uma comunidade efetiva. Porque quando a gente fala de números, né, e a gente fica à frente a isso agora com essa pesquisa que foi feita, é alarmante. E uma lei de 2024, para a gente dizer que a gente está fazendo... eu entendo as barreiras, só que a gente está falando das minhas crianças, então isso fica muito complicado. 2 anos, acontece muita coisa, então eu entendo que existem impasses e muitas questões. Agradeço, inclusive, por vocês estarem à frente, trazendo isso para debate, e gostaria que, se pudesse algo ser apontado, essas comunidades talvez terem mais pessoas que possam vir agregar e não que também não fique desarticulado, mas que possa ter um aumento da equipe, porque em todos os lugares eu acho que o sentimento é esse. Mas muito obrigada, agradeço pelos apontamentos. Teria mais alguém? Senão eu já passo para algum comentário. Vou passar para o Otto enquanto... E a Joyce vai querer falar, né? Com certeza. Ou não. Mas agradeço muito, assim, acho que o seu comentário me faz refletir, inclusive, sobre a outra mesa que a gente estava, sobre isso, né? A gente tem dificuldade de olhar com generosidade para a educação também, né? Que a educação, ela é um lugar muito difícil de se ocupar, né? E não só é difícil de se ocupar, como é difícil de operacionalizar, é difícil de fazer, de acontecer, né? Como a Joyce falou, né? É um direito recente, conquistado, né? A gente está batalhando porque os nossos adolescentes não saiam das escolas, não evadam, tenham direito à alfabetização, né? E um dos eixos da política de atenção psicossocial é justamente, inclusive, a saúde mental dos trabalhadores da educação, né? Então, existe um reconhecimento da sobrecarga que os trabalhadores da educação estão sofrendo, né? A gente tem 3 leis aprovadas, que eu tenho conhecimento, que tratam do assunto, né? E a gente tem articulado dentro do DESMAD com a saúde mental do trabalhador, né? Então, na saúde do trabalhador, na verdade, porque a gente tem a saúde do trabalhador enquanto um eixo que não é da nossa secretaria, é de uma outra secretaria, que é a Secretaria de Vigilância e Saúde Ambiental, né? Então, a gente tem começado essa conversa. Quando que a gente vai pautar os professores? Quando que a gente vai colocar os professores no horizonte, né? No cuidado também, né? Na formação, mas também no cuidado, né? Isso é uma conversa muito espinhosa, mas a gente está querendo investir nisso. Então, a gente não tenho novidades para te contar, assim, mas eu posso dizer que isso não está fora da nossa perspectiva, é pauta nossa, e a gente tem pautado isso com muita força, principalmente na saúde do trabalhador, né? A gente tem a norma regulamentadora da Anvisa sobre os riscos psicossociais no trabalho, que é outra frente de atuação que a gente está tendo, né? Mas que a gente ainda vai enfrentar muita coisa, né? Mas isso é uma das questões que a gente está querendo pautar e que a gente ainda precisa começar a pensar por onde a gente começa, né? Que eu acho que isso é o mais desafiador, né? Nessa pauta que ainda nem começou a ser pensada, né? Só não quero me alongar, mas assim, quando a Lei Maria da Penha ela foi instituída, eu assisti uma vez uma palestra da Maria da Penha contando, porque ela recebia muitas críticas, né? Mas essa lei não funciona, ela não se aplica, as mulheres continuam morrendo, enfim. E era muito recente, né? Isso faz muitos anos. E aí ela fez uma fala que me marcou muito, né? Eu estava no meu processo de formação enquanto assistente social, e ela falou o seguinte, assim, né? A lei, ela é um instrumento político, né? E a gente precisa brigar para que as ferramentas
ferramentas para que ela seja aplicada na prática possam ser implementadas, né? Então é lógico, assim, se a gente for considerar a lei de atenção psicossocial, que é a 14 nas escolas, né, que é a 14.819, ela só tem 2 anos, né? O que um bebê faz com 2 anos? Ele tá aprendendo a andar, ainda tá aprendendo a falar, ainda tá aprendendo a pedir ajuda. Então acho que é uma novidade no sentido que, assim, além do processo de formação, a gente precisa também considerar quais são as diversidades daquele território. Porque a atenção psicossocial, como o Otto bem falou, né, que as crianças querem que a gente saia com elas no CAPES, e eu estou falando que eu atuei 14 anos num CAPES, porque estar lá dentro é só estar com os pares, mas eles precisam ocupar os outros espaços, né? Então, ocupar o lugar na quadra quando as crianças não querem brincar com eles, porque eles têm transtornos mentais, ocupar o espaço onde eles já brigaram, já conflitaram, ou já até mesmo apanharam, e aí as pessoas não aceitam brincar na rua com eles. Então, assim, a gente precisa poder também pensar na transformação social. A lei ela é muito recente e a gente precisa juntar os fóruns e a sociedade civil para que a gente cobre para que ela seja efetiva. Porque só os CAPs talvez não deem conta mesmo de executar toda a atenção psicossocial. Só finalizando, assim, mesmo não tendo ainda instituído o grupo de trabalho para a regulamentação da lei, nós não estamos parados, né? A gente está fazendo coisa, está fazendo formação. É claro que a institucionalidade é fundamental, é estratégica, é um instrumento, inclusive, para orientar os estados e municípios dessa regulamentação. Mas nessa caminhada desses 2 anos, a gente conseguiu também identificar experiências importantes de município e estado na hora de fazer, porque eles também podem, mesmo não tendo a regulamentação, já lançar mão da lei para organizar. E eu acho que isso tem dado para a gente também um lugar de protagonismo de espaços importantes. Esse mesmo que eu citei para vocês aqui de Ribeirão Preto, da USP, é de uma riqueza, sabe? É um projeto que surgiu com a ideia do projeto de extensão, de pesquisa, e que a gente, a hora que tomou conhecimento, quanto Programa Saúde na Escola, e o Desmad também estava lá, não era o Otto, mas a Natália estava lá conosco, a gente falou, vamos pensar nisso, e hoje a gente está conversando, vamos pensar nisso de forma estruturante para extrapolar, né? Você traz outra experiência aqui, sabe? Hoje, na outra mesa que a gente estava, as pessoas mostrando, falando de promoção. Então, eu acredito que essa articulação, ela está acontecendo, né? Ela precisa ser fortalecida. A falta de profissionais, tanto é da educação quanto é da saúde, né? A gente conversa entre nós, fala assim, das nossas equipes. Você viu o tamanho da equipe, né? Para dar conta do país. Então, assim, você fala, né? É muito louco, mas eu acho que a gente tem uma coisa que é trabalhar muito em 2 grandes perspectivas. O que nos orienta e nos apaixona é a questão de que tanto a saúde quanto a educação, o seu principal, vamos dizer assim, a sua riqueza maior se chama recursos humanos, né? É isso. E aí você trabalhar com eles e promover a formação é um desafio que tem que ser permanente e contínuo e ressignificar. Nenhum de nós está aqui do mesmo jeito que estava 20 anos atrás. Cada pedaço de caminhada nos trouxe até aqui numa outra dimensão. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a gente também plantar e semear, né? Uma flor pode nascer no deserto, não é verdade? Ela brota ali. E pode ser belíssima, né? A gente tem lá na seca as bromélias no centro-oeste. Mas chega uma hora em que ela precisa ser cuidada, senão ela não vai conseguir sobreviver. E é isso que a gente tem que estar atento. E a escola é um território da atenção primária à saúde. A gente precisa reconhecer isso e fazer esse exercício da articulação real, intersetorial, entre as 2 redes, para se somar. Para juntos, eu acredito que a gente tem mais chance de alcançar o sonho impossível de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, mais feliz, mais amorosa, né? As pessoas estão com medo de se expressarem e a violência, ela tem crescido de uma forma que nos inibe. Eu acho que a gente não pode se inibir com a violência, a gente tem que se indignar com ela para transformar em ação
essa indignação. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente coloca aqui nessa articulação. Gente, infelizmente agora a gente tem que encerrar. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, agradecer a vocês que ficaram conosco, os que estão nos assistindo, que vão nos assistir, tá bom? Então a gente dá por encerrado.